Esse é o Mais RPG, um podcast sobre jogos de contação de histórias. Bem-vindos ao episódio 16 do Mais RPG. Eu sou o Marco Silva, falando aqui de Brasília, e comigo hoje tenho 3 convidados, direto de Portugal. Apresente-se. Olá, eu sou o João Mariano, estou aqui de Almeirim, de Portugal, e sou o fã número 1, talvez o 1,5 do Dungeon World em Portugal. Eu achei que você ia falar que era o fã número 1 do Mais RPG. Que decepção. Também. Aqui, voltando para o Brasil, da comunidade aqui, um dos membros, né, se não o membro, né, mais ativo, mais participativo, um dos que mais cria e distribui material sobre o Dungeon World. Apresente-se, amigo. E aí, galera, beleza? Alisson Vitório, do blog Mestre das Antigas. Eu sou um baita entusiasta do Dungeon World também. É um jogo que encanta, né? Então a gente vai saber um pouco mais desse jogo aqui, nesse podcast, e fico bem contente de participar dele. Então, vamos lá. E da Secular Games, o responsável maior pela tradução deste RPG para o português. Thiago, o único responsável, porque os outros são um bando de vagabundo. Eles ficam fazendo layout, os cambal, o trabalho pesado foi... Mas é um jogo que a gente... Porra, velho, Dungeon hoje é doido demais. Né? Exatamente. Bem, como todo mundo já percebeu, o assunto de hoje é Dungeon World. Eu tenho aqui em mãos minha cópia, que ficou muito bonita, por sinal, cara, muito bem acabada. Essa capa dura, o material ficou... Papel do Harry Potter, é importante. Putz, ficou muito bom, cara. É tipo o papel do Harry Potter usado para escrever uma coisa melhor. Isso é bom. É verdade. O cara da gráfica falou isso com a gente, assim, como se fosse... Nossa, caralho, cara, é o papel do Harry Potter, gente. Mas ele era bem mais legal do que a gente tava querendo usar antes, assim, e virou uma piada, foi muito bom. Então, bem, eu estou aqui com o meu Dungeon World, com o papel de Harry Potter e tradução do Thiago Marinho em mãos, e permita-me ler o primeiro parágrafo aqui, então, amigos. Ó. Dungeon World. Dungeon World é um mundo de aventuras fantásticas, magias, deuses, demônios, bem e mal, onde bravos heróis se arriscam pelos mais perigosos lugares em busca de ouro e glória. Olha só, cara. Todo mundo hipster, narrativista, fala dos RPGs doidões e tudo mais, mas quando vem à tona, né, o tema de sempre, clássico, né, de masmorras e matar monstros e acumular tesouro, aí todo mundo se entrega, né? É como eu disse pros meninos, se você quer interpretar, vai fazer teatro. Eu quero matar monstros, ganhar XP, velho. Bem, pra quem não conhece o Dungeon World, né, é um projeto do Serge Latora, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e do Adam Koebel. Eles começaram isso em 2012 mesmo, eu acredito, né? Pelo menos essa é a época do Kickstarter. Começaram fazendo um hack do Apocalypse World, como tantos outros, né? O RPG e o sistema de regras do Vincent Baker, que ficou famoso, agora tem tudo World no mundo. Todo mundo quer fazer uma coisa World. Virou uma febre, né? Dos hacks. Você muito divertido, por sinal. Exato. Você foi mordido também por esse mosquito aí, essa mosca picado pela mosca dos hacks do World, né, João? Eu estou a pensar a fazer o World. O hack é acabar todo do mundo real. Os caras apresentaram aí esse projeto, a ideia era ele queria fazer um hack do Apocalypse World numa levada old school de fantasia, né, e tudo mais, mostrar essa ideia, e tem 2 elementos básicos, assim, que é essa coisa clássica do RPG, da aventura, né, da exploração, do acúmulo de tesouros, de passar de nível, né, bem comum nos RPGs, e tem a levada doidona dos RPGs modernos. Os caras conseguiram juntar essas 2 coisas numa ideia simples, todo mundo gostou, ficou maluco com aquilo. Resolveram fazer um Kickstarter, pediram 4.000 doletas, conseguiram mais de 82.000 e foi Dungeon World para todo lado. Recebeu já prêmios, esse ano ele ganhou o N, né, melhor regra, apesar que é estranho ele ganhar a melhor regra, mas a adaptação da regra deles merece merece ser citada, né? Ele não é simplesmente um hack, ele realmente consegue fazer uma boa adaptação das regras do Apocalypse World para o que ele quer fazer. Foi premiado no Indie RPG Award também, né? E é só alegria e felicidade, cara. Você, Thiago Marinho, eu sei que sim, que já coleciona,
participa de Kickstarters, né? De maneira viciada e sequencialmente, mas deve ter mais. Ele já deve ter participado de tantos que ele vai morrer e não vai receber todas as recompensas aqui ainda. Eu tenho uma planilha pra acompanhar isso. Ela só tá preenchida do lado do pagamento, da recepção é bem pouco. Tá vendo? Mas você, João, certamente já tinha contato também, né, cara, com o projeto nessa fase aí, na fase gringa dele ainda. E você, Alisson, também acompanhou o projeto nessa época ou você entrou em contato com ele quando o pessoal da Secular resolveu anunciar que ia fazer a tradução do Dungeon World pro Brasil? Cara, eu não lembro quando foi que eu tive esse primeiro contato. Talvez tenha sido pela premiação indie, né? Alguma coisa assim. Me interessei bastante. Aí, e eu tava segurando a grana pra comprar o PDF, né? Comprar o livro em si. Aí teve um anúncio da Secular, rapaz, fiquei maravilhoso assim, com a notícia. Casou. E qual é, Thiago Marinho, qual foi o lance da galera querer trazer o Dungeon World, cara? O que é que vocês acharam de tão legal lá e disseram, não, vamos... Qual é o barato do Dungeon World? E qual que é o rolê? A gente... É muito interessante essa fusão que eles fazem. Ele é um RPG... Não tem como ser mais clássico, mais old school do que um RPG de Dungeon Fantasy, né, velho? Você entrar numa masmorra pra matar monstro é a essência lá do começo da ideia do jogo, né? E misturado a isso uma regra moderna, uma outra maneira de você enxergar o jogo, que a gente já tinha visto no Apocalipse World. O Eduardo pira, o Rocha pira muito, eu curti demais. E ele vai num extremo do que você pode levar o RPG com mestres e jogadores ainda, sem você fugir do que as pessoas jogavam com D&D, sabe? É muito interessante isso. Aí a gente falou, cara, a gente tem que trazer, velho. Em algum momento a gente tava tão pirado nele e a gente falou com o cara, a gente queria traduzir, então, posso pegar e traduzir? Aí os caras, pô, velho, a gente vai fazer um Kickstarter. A gente ficou sabendo do Kickstarter de todo mundo, assim, sabe? Porque a gente tava trocando e-mail com os caras. E aí a gente, não, beleza, assim que vocês lançaram o Kickstarter, a gente fala que vai traduzir. Aí a gente ficou atrás dos caras, e aí, o Kickstarter? São uns 2 meses. E aí, bicho, na hora que os caras lançaram, a gente tava com o Twitter, assim, tipo, pronto pra apertar o botão, falar que a gente ia lançar ele também. Só amor, né? Dungeon World é romântico mesmo. João, você acha que é fácil apresentar essa pegada do Dungeon World pra quem tá interessado, né, no lance old school? Eu acho que sim, O Dungeon World também depende das pessoas terem algum conhecimento do que é a estética ou o tipo de história que o Dungeon Crawl ou o old school permite e incentiva, portanto. Ele não é necessariamente pedagógico nesse sentido, instrutivo nesse sentido. Ele é uma carta de amor realmente a quem já gosta e ao quem tem boas memórias de ter começado por esse género de RPG. Ou seja, para o pessoal todo está em negação que diz que não gosta desse estilo e afinal pira da cabeça quando joga uma coisa destas. Né? E eu acho que ele consegue, na minha opinião, e é por isso que eu gosto tanto de novo, ele cinge mesmo aquilo que eu gosto mais do estilo old school, dungeon crawl, hack and slash. Aquela ideia da aventura que vai ficando cada vez mais entabalhoada em pormenores, põe em perigo os protagonistas e é tudo fantástico e às vezes horrível e arrepiante, e é isso que eu gosto. Ele cinge mesmo isso e não se concentra em outras coisas que eu não gosto tanto quando jogo alguns jogos nessa pegada old school, ou que daí descenderam. Quando eu apresentei o jogo para as pessoas, assim, eu já tive... A maioria das pessoas se interessa muito pelo tema, e quando começa a jogar, mesmo quem não é muito ligado, assim, né, nos RPGs mais modernos, indies e tudo, acho interessante, divertido, gosta muito da proposta, mas eu já tive reação de pessoas que olham, não, eu já torci o nariz, assim, eu já jogo, eu já tenho AD&D, eu não preciso, isso é uma perda de tempo. E outros olhares, não, essa regra a de GURPS é muito melhor, é muito mais completa do que... GURPS porque tem 2 dados de 6, não é? É verdade, GURPS tem um dado a mais, ele ganha. Exato. Mas E o que é que eu vou fazer, né, cara? Mas o interessante do Dungeon World é que o sistema, quando foi apresentado no Apocalypse World, foi apresentado naquela ambientação, naquele universo fictício que é muito Vincent Baker, que é uma mistura de mundo apocalíptico com relações quentes entre as personagens. E eu acho que a partir do momento em que o sistema foi apresentado no Dungeon World, clarificou muitas coisas
e acedeu rapidamente ao âmago de imaginação que toda a gente tinha já. E eu acho que isso foi essencial para expandir a ideia do sistema. Eu acho que foi mesmo uma jogada de mestre. Esse outro jogo que é o Monster Arts, mas não podemos não falar dele hoje. Não, mas o interessante, assim, que eu citando um colega nosso, o Gil Tônio, que é... Cara, jogar Dungeon World é igual torcer pro Boca Juniors. A emoção não pode parar, fraga. A ideia de você, tipo, quando você começa a ler a descrição de classes, assim, eu tenho um tesão de ler as descrições das classes, cara. Todo mundo, quando leu, quando a gente publicou o Guerreiro, a galera fala, cara, quando você lê o parágrafo final, que você deixa todo o perigo se chocar contra você até virar pó, você sente que você é muito foda. E você não é um guerreiro, você é o guerreiro, sabe? É muito legal essa descrição o clima de descrição das coisas no livro, né, cara? Quando eu estava produzindo as fichas, não tinha prestado atenção ainda nas classes, né? E aí, não, produzindo as fichas, eu lia cada palavrinha. Quando eu terminava uma ficha, eu disse, porra, essa daqui é muito bacana, essa classe aqui, muito, muito legal. Produzia outra. Eu disse, não, essa aqui é muito show. Produzia, e aí ficava assim, eu disse, aí tanto que você vai ler o post que eu coloquei lá no Mestre das Antigas, você me vê falando, rapaz, não importa qual classe você escolha, você vai se divertir muito. A maneira que eles estruturaram a classe, que eles apresentaram, foi a melhor maneira que eu já vi até agora. Ah, cara, então vamos escolher as nossas classes de personagem. Você vai jogar com o quê, Thiago? Guerreiro, lógico. O guerreiro é mais doido, né? E você, João? E há tantas classes interessantes, não sei. Não atrapalhe o jogo, João. Não, pode ser. Tem espaço pro ladrão, pro clérigo e pro mago, vai lá. Um clérigo. Vai ser o clérigo? Muito bem. E você, Alisson? Bárbaro, cara. Ah, então eu vou jogar com o ladrão, cara. Eu gosto do ladrão. Esse bárbaro aqui é interessante. O bárbaro, ele não tá no livro em inglês, né? O bárbaro, ele saiu como um add-on depois. E esse texto que tá aqui, ele é um texto do Eduardo. O Eduardo e o Rocha que fizeram o texto de flavor dele. Inclusive os gringos estão usando esse texto nosso lá agora. Sério? Não sabia disso. Eles pediram pra traduzir lá pro Rocha. Eu não sei se eles vão efetivamente publicar ele. Mas eles empolgaram muito quando a gente lançou. Quando a gente mandou ele diagramado como livro mesmo, né? Os caras piraram muito lá. É um dos pontos que eu tinha separado aqui até pra comentar. Dos primeiros era esse, e nós entramos naturalmente ele acabou entrando naturalmente na conversa. É como o livro é descrito. Diferente do rumo que os RPGs foram tomando, principalmente a quarta edição do D&D, que o manual parece... Que o manual é um manual, né, de regras, igual um manual de frio, né, direto demais, né, sem nenhuma... Não tem a coisa meio sem alma ali. Vou explicar pra você as regras de uma maneira muito dura, assim. Tentando ser o mais claro e o mais breve possível, mas... E aí quando você pega o Dungeon World aqui de volta, você vê... Tá ali, né, cara? Tá você o clima sabe da coisa. Até nisso, ele é meio old school. Se você pega um RPG... Eu sou muito fã dos RPGs da década de 80 e 90. Se você lê um livro, você pega um Earthdown pra ler, você confunde a regra com o cenário. Ele não te apresenta aquela coisa separada e tal. Isso mesmo. O Dungeon World até nisso ele buscou. Porque essa é a sensação. Você não separa mais. Hoje a pessoa separa muito, né? Tem o capítulo de regra, então aqui é regra, blá blá blá. Aqui é o cenário, blá blá blá. Não, antigamente era tudo misturado, era tudo junto. Você apresentava como é que era a classe junto com os pontos de vida dela e, sabe? E depois eu vou aproveitar esse gancho depois aí, porque é dessa maneira que você está falando que você faz as adaptações, que você cria as suas frentes de aventura, que você cria movimentos específicos para uma classe em determinado cenário. É nesse aspecto aí, entendeu? Não é pegar as regras de forma mecânica, é deixar bem sintonizado. Nessa levada assim, de manhã, né, quando eu tive a ideia do que a gente ia gravar hoje tudo, eu pedi pro pessoal lá na comunidade do Facebook, do Dungeon World, que eles achassem interessante, eu fazer alguma pergunta e tudo, né. E óbvio que as pessoas perguntaram da tradução, né, se tinha algum termo específico, alguma coisa que era mais difícil de traduzir. E aí, além disso, eu pergunto também se essa levada porque tem uma levada muito própria ali do Dungeon World, muito pessoal, uma assinatura na maneira que o RPG foi escrito, né, se isso também dificultou ainda mais aí a tradução. Dificulta um pouco. Quando você está traduzindo, é muito fácil de você entrar num texto...
você tentar ser mais culto, por assim dizer, na falta de um termo melhor. Então, às vezes, você começa a descrever, eu usei até mesóclise no texto em algumas partes. E tinha uma hora que eu tinha que voltar falando, peraí, velho, o livro ele é escrito de uma forma muito corriqueira. O livro, ele é meio, o cara é meio malaco, o cara que escreveu o livro. Por aí. Não sei se é bem esse o termo. Então é muito difícil de você manter o jeitinho, e tem muita coisa que é engraçado que eu releio hoje, assim, é meio dublagem de filme americano, sabe? Chega, vou chutar sua bunda, sabe? Tipo, mas eu acho que até isso deu um sabor pro livro, sabe? O meu maior arrependimento é debaixo de Dungeon World na capa não tá o mundo das masmorras, Deveria tipo, ter, uma sim. sessão da tarde, fraga. Entendi, é verdade, cara. Dungeon World, o mundo das masmorras, onde você vai viver incríveis aventuras com seus amigos. Vocês fazem, na próxima edição, vocês fazem isso, cara. Nação brasileira, Thiago Marião. teve um quebra-pau sério, assim. O movimento Matar e Pilhar, eu traduzi como botar pra quebrar, Eu inicialmente, lembro sabe? disso. Muita gente reclamou, então eu acabei voltando atrás e trazendo. Mas no meu coração ele sempre vai ser botar pra quebrar. No meu livro eu rabisquei e tá escrito botar pra quebrar na página. Eu vou botar uma foto todos lá. que estão ouvindo agora, sintam-se à vontade pra abrir o seu Dungeon World, sair riscando onde aparece matar e pilhar e escrever botar pra quebrar. E se você quer saber um lugar que foi fudido, maldito capítulo 17, quando fala dos povoados. O cara tava mais Aquilo loucão, ali né, foi- já no final ali. Aquilo ali foi triste, cara. Os monstros foi a melhor parte, cara. Os monstros. Depois. Eu não achava os monstros tão legais até eu ter traduzido eles. Os monstros são muito legais. Tem monstro que não tem nem descrição do monstro, então o cara conta uma história. É. Isso, cara, é Quando muito você legal. traduziu a versão, o Dungeon World é um hack, tem o hack do hack que é o World of Dungeon, né? Quando você fez a tradução do World of Dungeons, né, que ficou o mundo das masmorras mesmo, não é, João? Você sentiu mundo também de masmorras. essa coisa assim no texto do cara? É assim, o World of Dungeons foi feito por outro autor, que é o John Harper, que vocês já conhecem do Lady Blackbird e do Agony e tudo mais. E o John Harper é perito em poucas páginas, ele faz ali uma dança de design gráfico e design de jogo e põe as coisas super minimalistas e faz a coisa toda. Não sei como é que o homem consegue fazer aquilo, é uma coisa que ele consegue fazer muito bem. Fez com o Lady Blackbird, faz com coisas que ele faz e fez com o World of Dungeons. E o World of Dungeons, basicamente, foi uma das recompensas do Kickstarter do Dungeon World, em que foi uma espécie de brincadeira em que o John Harper tentou fazer uma versão ainda mais minimalista, uma versão minimalista, aliás, do Dungeon World, como se ele tivesse sido a base original do Dungeon World. Ou seja, se o Dungeon World fosse tipo a quarta edição de Dungeons and Dragons, aquilo era uma mistura de basic game que só tivesse estado, o Dungeons and Dragons Basic, só tivesse tipo 4 páginas. A ideia, Então, a ideia do World of Dungeons é meio que ele era de 1979 e o Dungeon World é atual. Exatamente. É brilhante. Tanto que a edição original diz edição de 1979 e depois as pessoas até por brincadeira iam fazendo as versões que iam sendo a seguir dos compêndios e dos grimórios e da Arduino, não sei o quê, então iam fazendo várias versões e diziam, eu ainda me lembro que havia uma versão em caixa do World of Dungeons chamada não sei o quê, e depois, tinha estas regras, mas é tudo a brincar, não é? E então começou um bocado por brincadeira. Eu primeiro só queria dizer uma coisa que temos que esclarecer. De certeza que o Tiago tem uma edição dele onde diz esse movimento como é que é pegar para quebrar, mas que foi impressa foi impressa no papel do Crepúsculo. Ele de certeza fez uma só para o papel. Era só isso que eu queria dizer. Agora a parte Cara, a pergunta, inclusive... Não, antes, né, nós também temos a tradução do World of Dungeons, né, você pode entrar no site lá a sopa do RPG, do João Mariano, e é fácil de encontrar, você bota no Google aí que você encontra fácil os links para baixar e pegar essa versão mais minimalista e ainda mais rápida para jogar. Ou então na própria página, né, Marcos? Eu acho que você vai colocar, né, na página do podcast para facilitar para o pessoal. Tem um esquema no Terceira Terra agora que eu não sei, mas na página do espelho que é o original eu coloco aqui do Mais RPG no WordPress. Tranquilo. E também nas Yukang Studios do Júlio Matos, que foi o que fez a diagramação e que me ajudou a rever, também está lá o documento. Mas ia-vos só dizer, à parte desta brincadeira, que perdi tempo agora a dizer isto do Crepúsculo,
É difícil, nós chegarmos a termos que as pessoas aceitem, que seja interessante e que seja ao mesmo explicativo, porque no caso do World of Dungeons está mesmo muito concentrado. Aquelas palavras têm que ser, por exemplo, para cada habilidade especial, que são uma espécie de movimentos super condensados, é preciso usar um termo, que seja normalmente só uma palavra, que explique um pouco do que é que está contido entre parênteses, que é a definição do que é o movimento, o micromovimento. E aquilo tem que se fazer um bocadinho de jogo de cintura, por exemplo. Outra coisa, no meu caso, era traduzir Ranger, que eu sei que, por exemplo, no Dungeon World, na versão da Secular, eles decidiram manter, mas eu achei, não, vou traduzir isto para português. E então escolhi, por exemplo, patrulheiro. Mas depois o patrulheiro também é um pouco de caçador quando é a classe do Ranger, e então nunca se toma as decisões certas. Às vezes é complicado. Mas eu queria também dizer só aqui que hoje estou muito no protesto, que há uma cisão entre Portugal e o Brasil, que eu e Ricardo Tavares vamos sempre usar jogadas em vez de movimento. Pronto, está dito, é só isso. Bem, foi uma das discussões que a gente teve. Que você não tem movimentos suaves como os meus. É verdade, tínhamos que a pergunta, né, dessa coisa da tradução, vou dar o crédito aqui, é do Uzi, né? Ele queria perguntar qual era o termo que gerou mais debate. Então você acha que o termo que gerou mais debate foi o matar e pilhar, né, Tiago? Na sua tradução. E o intercontinental aqui é o move. Se é movimento, se é... O João, ele me reclamou lá nessa época lá desse negócio de movimento, mas é difícil, cara. A gente agradar todo mundo é relativamente impossível. E quando você tá traduzindo, às vezes só tem que tomar uma decisão, não é a decisão mais correta ou a melhor. É uma decisão, porque cada pessoa vai enxergar ela de um jeito. O Ranger mesmo, não existe Ranger no Brasil. Não existe esse conceito. Eu teve um momento, assim, muito breve, no qual eu quis chamar ele de bandeirante, pra zoar. Mas aí eu quase apanhei dos meninos, então eu voltei atrás. Ainda bem que eu moro em Brasília agora. Se eu estivesse em Belo Horizonte, o Rocha e o Eduardo tinham me batido. O mal nunca é punido, né? Você fica tranquilo aqui. Não. Eu comprei uma pizza e deu tudo certo. No Brasil, o patrulheiro remete a polícia pra... Assim... Pois é, patrulheiro eu penso naquele patrulheiro rodoviário, você lembra que seria? Aí você pensa caçador, mas o Ranger não é bem um caçador, ele é um cara que é muito mais, ele vive a natureza, né? Ele não é o druida que faz parte da natureza, mas ele é aquele cara que ele vive a natureza, assim, é um negócio interessante. A única solução seria, assim, botar tipo Aragorn no nome da classe, mas não... Dunedain. Mas não ia dar, né? E depois a Tolkien Estate processava-vos a todos, mas pronto. Aí lá vinha o filho do Tolkien dizer não podiam ter feito isto. O pessoal também perguntou aqui, o próprio Uzi ainda, né, pra Alisson, se ele pensava em escrever aventuras e cenários próprios pro Dungeon World, porque o Alisson produz diversas coisas nesse negócio da comunidade. Eu já baixei todas as planilhas de personagem, né, que ele... Não vem a planilha de personagem no livro, né, cara? Você tem que usar o PDF lá ou pegar as que o Alisson fez aqui. E elas são muito legais. Eu já baixei todas. Muito obrigado, Alisson. Você está ajudando bastante aqui a facilitar a coisa. A gente agradece o Eduardo Caetano também, porque tá lá enrolado. Legal também, né? Valeu. Que inclusive eu já vi, já dei uma olhada, tá muito bacana. Tem versões para você se inspirar lá, americanas também. Tem uma levada, é um prop assim, que já ajuda você a entender as coisas básicas, a jogar o jogo, dar uma olhada, assim, o básico das regras que você precisa saber já tá ali, né? Ela vem completa, né, cara? Ela vem completa. Você com a planilha daquela, eu pesquisei o termo playbook que o pessoal colocou, eu disse, como seria o melhor termo que eu poderia... Eu não quero ficha de personagem, isso não é uma ficha de personagem, é um manual de classe. Então, eu publiquei dessa maneira, um manual de classe, entendeu? Um playbook. Aí o pessoal perguntou se eu planejo algo, né, pro Dungeon World, escrever alguma coisa como aventura, cenários. Eu me arrisquei num cenário próprio que foi idealizado, eu publiquei, né? Publiquei lá no Mestre das Antigas, que é o Aya. É só um rascunho, porque a partir daquele rascunho o pessoal, da mesma maneira que ele cria as aventuras, ele vai passar uns minutos iniciais conversando sobre aquele cenário. Inclusive tem perguntas feitas pelo próprio mestre para incentivar aos jogadores a falar, tá, tudo bem, os humanos expulsaram os aianos do planeta natal deles.
né, depois de uma guerra bastante longa. E o que foi que aconteceu? Como é que o planeta ficou, entendeu? Quer dizer, os Raianos voltam depois, então eu usei isso aí para colocar um cenário e ao mesmo tempo também criar uma frente de aventura. Isso tudo foi um laboratório, entendeu? Uma forma que eu encontrei de praticar. E foi bastante interessante, porque o pessoal sente muita dificuldade para entender a forma como as frentes de aventura se transformam nas aventuras que a gente já está acostumado a jogar, eu acho né? que a maior... São duas coisas, assim, cara, no Dungeon World, né? Ele vai apresentar tá lá, tudo básico e clássico, né? As classes de personagens que nós conhecemos. Você escolhe, você distribui ponto, você tem um dano específico para cada classe de personagem. Tá tudo ali muito familiar para quem joga RPG, mas a partir do momento que você vai lançar os dados, que o narrador vai fazer as primeiras perguntas, porque as aventuras normalmente começam sempre com perguntas pros jogadores e a resposta vai fazer com que todo mundo se intere do que está acontecendo, né? E vai começar a engrenar a aventura a começar. Essa participação inicial pode ser difícil assim para algumas pessoas que não estão habituadas, né, com esse tipo de jogo assim, né? E foi engraçado porque essa sempre foi, quer dizer, de uns tempos para cá, o João Mariano falou do Lady Blackbird e alguns outros RPGs que me fizeram quebrar uns paradigmas, porque para mim uma aventura de RPG ela tinha que ser naquela estrutura, é uma dungeon, que os monstros você tinha que ir lá programar o local onde eles estavam, as armadilhas, o que elas faziam e determinar como é que elas eram ativadas. Você tinha um baita trabalho, né, como um mestre, e sempre tinha um boss final, era aquela coisa bem mecânica, e eu fiquei bastante cansado com isso. Então eu comecei a ler vários RPGs alternativos, diferentes. Foi quando eu cheguei no Lady Blackbird e o 316, o Shotgun Diaries também, que me falaram: cara, você não precisa complicar as coisas não, conte com a ajuda do pessoal, porque a responsabilidade não é só sua não, vamos lá dividir o trabalho de criação narrativa, né? Então, eu também sou um organizador do evento aqui em Aracaju, que é o Encontro RPG Aracaju, um evento mensal. Em minha mesa passam pessoas de faixas etárias amplas, assim, desde 8 anos até 40, não importa, entendeu? E eu sempre faço isso. É uma ótima maneira de você começar. E aí, se você não sabe a resposta, foi uma vez eu perguntei para uma criança, e aí você ouve um barulho, o que é? Nossa, quando eu perguntei isso para ela, um amigo, Tauro lá com os pés tortos, que estava correndo atrás de uns fazendeiros, destruindo aquela fazenda toda, e todo mundo corria enlouquecido, entendeu? Isso traz codificado no Dungeon World, é muito bacana. Então, respondendo também a pergunta do pessoal, se eu penso em escrever, sim, eu vou produzir umas aventuras aí, suplementos, eu vou trabalhar nesse sentido. Cara, eu senti uma dificuldade de entender. Eu achei fácil. Não achei tão difícil narrar o Dungeon World, mas quando eu tava lendo pra entender qual era o lance dos fronts que ele queria apresentar, assim, eu precisei ler mais de uma vez, assim, pra tentar entender o que ele estava querendo passar de diferente, né? Porque, além disso, ele vai querendo... o livro vai querendo dizer pra você que, olha, cara, tem um jeito de fazer essas aventuras aqui, né? Não é não é de qualquer maneira, assim. Tem uma levada aqui. Vamos tentar. Ele vai tentando te dar essas dicas, assim, cara. Eu não sei se vocês acharam... Você achou isso um pouco difícil, assim, também? Thiago, você achou tranquilo? Cara, é uma questão de... No final, eu acho, assim, que ele não tá falando nada que é realmente novo. Ele tá apresentando essas coisas pra gente de uma forma um pouco... Ele tá usando outras palavras pra falar algo que eu acho que sempre teve ali. Quando você vai conversar com o pessoal, assim, sempre teve aquele cara que faz um improviso, sempre teve aquele pessoal que às vezes fazia... Eu não sei, eu acho que muito improviso. A gente sempre teve improviso no RPG, né? Sim. E de certa forma, o Dungeon World ele pega o improviso e
coloca regras no improviso. Isso. Isso é muito interessante, assim, porque a partir do momento em que eu pergunto pra uma pessoa, isso é o máximo do improviso. Então, por que seu personagem tá aqui caçando esse demônio que tá no fundo da caverna? O cara, hein? Mas por quê? Eu não tô perguntando pro cara se o personagem dele tá caçando, eu tô perguntando por quê. Então ali eu já criei todo um cenário numa pergunta. Então, assim, eu acho que eu acho que isso é a maior dificuldade que todo mundo tem, sabe? Como ele tá falando a mesma coisa, só que com outras palavras, é difícil você abandonar aquela bagagem e realmente entender o que o Dungeon World tá falando com você, que você acaba lendo ele pelos olhos de quem já leu outros RPGs. É bem interessante que as frentes de aventura, elas têm uma mecânica muito parecida com os movimentos. Você apresenta um gatilho, um gancho para aquilo que está rolando, né, na frente de aventura, e se o grupo não fizer nada, mesmo sendo apresentada aquela ameaça, às vezes não tão claras assim, mas você percebe como se fosse uma atmosfera, né? Então está acontecendo uma atmosfera perigosa ali. Se o grupo não fizer nada, vai avançando, que são os perigos, né? Então vai avançando até chegar... A ruína... o Impending Doom. Perdi o termo em português. Deixa eu pegar aqui. Então vai avançando. Ruína iminente, né? Eu acho muito genial isso, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe por quê, e você sabe onde que aquilo vai parar. Isso. Agora o resto você tem que jogar pra ver, sabe? E então, uma dúvida que o pessoal tem é, sim, tem vários perigos diferentes, várias frentes de aventuras diferentes que eu vejo lá. Devo criar mais de uma? Como é que isso acontece? Às vezes as frentes de aventura, primeiro, vamos separar umas coisas. Tem mais uma masmorra, não significa que uma masmorra seja uma frente de aventura, não. Uma masmorra é algo que está lá e o grupo pode simplesmente visitar. Tem criaturas lá vivendo e você pode visitar, né, pilhar. Então, a masmorra em si dificilmente será uma frente de aventura, isso, né? O que vai ser a frente de aventura são os goblins que moram lá e que estão em guerra com os homens lagarto. Exatamente. É o deus que está dormindo no fundo da caverna. Isso, então é bom fazer essa separação. E frentes de aventura, elas podem acontecer paralelamente ou não. Você pode criar uma frente de aventura com os perigos, né? Um perigo é apresentado e os desastres eminentes, né, que vão ocorrendo até que aconteça algo trágico, que eu estou procurando aqui os termos corretos, mas não encontro. Eu vou te falar agora, eu tô aqui no capítulo. Na verdade, uma frente ela tem o perigo, né, que são os presságios terríveis, desastre iminente, são compostos de, né? Então você acertou todas as... O presságio terrível é genial, cara. Eu acho muito legal. Toda essa questão da frente, eu acho ela muito genial. Quando você separa em frente de campanha, em frente de aventura, então você pode ter uma frente que aquele negócio tá ali. E vai acontecer por um bom tempo. Tem um deus que tá tentando ressuscitar, sei lá. E aí vai ter várias outras frentes que são o sacerdote do brother fazendo as coisas dele. Vai ter um pessoal tentando recuperar um artefato, mas que não é o seu pessoal, então você não sabe o que eles estão querendo. Então, assim, tem muita... Quando você começa a pensar em como funcionam as frentes e no que elas podem significar, tudo vem automaticamente. E que o pessoal entenda que as frentes de aventura não são uma sequência de coisas que vão acontecer sem importar ou importando com a participação do grupo. Não, são coisas que o grupo pode impedir. Então, quando você traz essa ideia, você começa a se aproximar bastante da proposta de uma frente de aventura. Entendeu? São uma sequência de fatos que o grupo tem condições de impedir. Que deveria, né? Ou superar. Não precisa nem impedir, precisa superar. Por exemplo, uma frente de aventura pode ser representado dentro de uma frente de aventura, tem um perigo que é uma tempestade que o grupo vai enfrentar. Quer dizer, além das outras complicações, ainda tem uma tempestade com esses desastres que vem acontecendo. O grupo tem o contato com a tempestade, eles começam a sentir os efeitos do frio, e se eles não fizerem nada para procurar abrigo, esse frio vai congelar as veias deles, né, até que eles comecem a ficar bastante enrijecidos. Se eles não tentarem superar esse problema, vai acontecer alguma outra coisa mais complicada. É bem parecido com os movimentos. Vai se aproximando da situação crítica, que é um movimento pesado, né? E é interessante porque o fato
de ter dado merda, a galera ter largado a frente e o desastre ter acontecido, quer dizer só que criou outra frente, sabe? Pode ser que frente, não é porque você perdeu, você criou uma nova. Esse conceito do Dungeon World de que não existe falha, existem consequências, ele é muito interessante. O Rocha fala ele faz uma analogia com o Indiana Jones. O Indiana Jones, ele pula da frente de uma pedra e cai num poço de cobra. Então, assim, ele nunca efetivamente falha, mas ele só vai piorando a vida dele. Então, eu acho que isso é muito legal. No Dungeon você pode escolher como a sua vida vai piorar ou pode ficar na mão do mestre. Essa é a diferença de uma falha, entre aspas, né, para um sucesso. Um sucesso parcial, que seria o 7-9, né? É você escolher como você vai se ferrar ou deixar o mestre escolher e fazer é os uma parada dele. que parece, assim, é sutil, né? Parece um pouco importante, assim, mas causa uma diferença muito grande, assim. E para um olhar menos observador é até difícil de você explicar pro cara a diferença de acertar e errar e das três opções que aparecem ali no Dungeon World, né? Mas toda essa coisa, cara, João, você acha uma pessoa que, assim, não é habituada, nunca viu esses jogos indies, assim, tudo, já jogou RPG na época do D&D e do AD&D, ele pega o Dungeon World e agora você acha que o cara consegue começar a jogar com facilidade assim, ou ele vai sentir uma certa dificuldade, assim, se ele lê sozinho, hoje é difícil sozinho, né, porque tem a internet, tem tudo, mas vamos lá, ele deu uma lida no material inicialmente e tá com os amigos para jogar lá no final de semana. Eu acho que vai sempre haver uma certa fricção entre as culturas de jogo. Eu acho que há uma cultura de jogo do RPG tradicional que, devido ao certo uso que tem da terminologia de alguns termos relacionados com RPG e ao ser confrontado com outras aproximações quase às mesmas ideias, mas é outro tipo de aproximação, eu acho que vai haver um certo choque. Porque eu queria ligar com o que o Tiago disse há bocado, o mérito do Dungeon World, do Apocalypse World e os outros que se usaram no sistema, não é que as ideias das mecânicas sejam completamente inovadoras. Eu acho que não é por aí. O que eu acho que o gênio do Vincent Baker é que ele codificou aquilo que nós já fazíamos como mestres de jogos e como jogadores em pequenas parcelas de informação que a gente acede na mecânica e num instante resolve para avançar em frente. É como se ele tivesse apurado a terminologia para nós todos nos entendermos mais facilmente quando queremos jogar. Porque eu acho que há muitas ideias pré-concebidas e palavras usadas de uma certa maneira no que é os textos normais dos jogos tradicionais que não ajudam a facilitar e a esclarecer as posturas do mestre de jogo e dos jogadores na história, de maneira a aquilo tornar-se muito interessante. Eu acho que às vezes há desconexão nos grupos de jogo por causa disso. Eu acho que o bom do Dungeon World não é serem ideias totalmente diferentes daquilo que a gente já faz no RPG. Não, é mesmo ir ao que interessa daquilo que a gente gosta no RPG. Ou neste tipo de RPG assim, meio dramático, cheio de consequências. Eu acho que é aí o mérito do Dungeon World e afins. E acho que essa pequena fricção em aceitar essa nova terminologia, essa nova maneira de ver as coisas e de comunicarmos dentro do jogo é que pode criar alguma dificuldade. De certo modo tu tens que reaprender a fazer certas coisas e não prosseguires por um caminho que já é mais fácil e confortável. E depois quando o fazes, às vezes descobres que aquilo é bem mais natural do que aquilo que andavas a fazer normalmente nos RPGs. Eu acho que é um bocadinho por aí. Verdade. Eu posso aproveitar e ler uma pergunta aqui que fizeram muito nas comunidades. Foi feito pelo Bruno da Silva Lima e pelo... Deixa-me ver, o Edson Pinheiro. Eles perguntaram como é que a gente faz para adaptar cenários. Como é que o mestre pode trabalhar com enredos, adaptar o sistema para ser utilizado em outros cenários? O Edson queria adaptar especificamente o Eberron, então o Dark Sun. Tem como adaptar isso sem muita dificuldade? Eu falo que é o seguinte, você pega a essência desse cenário e diz, pronto, como é que eu vou pegar a essência do cenário e transformar em movimentos interessantes, tanto para as classes, se você quiser fazer algumas adaptações nela, que sintonizem, né, que apresentem esse cenário de forma fantástica. Se você conseguir fazer isso, porque, por exemplo, quando você cria movimentos, você não pensa apenas de forma mecânica, eles não funcionam assim. Cada movimento traz embutido opções para serem escolhidas pelo mestre, né, e os jogadores, e a fim de criar um resultado dentro da ficção.
Então, é isso que é bastante interessante. Então, pensa nisso como... Você pensa como é que você pode fazer com que o movimento traga situações bacanas para a ficção. Esse é que eu acho o estalo. Os movimentos eles dão pra gente... Pega uma situação, que é uma ficção, parte sempre da ficção, e ele apresenta, mestre, o jogador tem essas opções aqui, então eles jogam a gente pra frente, ficam nos arremessando. Você é impulsionado, você como mestre, como jogador, você é impulsionado em alguma direção o tempo todo. Então você acha que pequenas adaptações dos movimentos existentes ou novos movimentos específicos é a chave assim, para trazer essa essência para essa adaptação dos cenários assim? Você tem alguma outra dica assim, Thiago? Eu acho que no final assim, é tentar. Você não leva o cenário pro Dungeon World, você meio que leva o Dungeon World até o cenário, sabe? Isso. Se eu for fazer um Dark Sun, eu não vou pegar o Dark Sun e adaptar aquelas classes pra... Não, vou ver como é que o Dungeon World se encaixa nele. Eu preciso... Tem um pessoal que, inclusive, o próprio Dark Sun, foi adaptado por uma galera lá dos fóruns do Apocalypse World. E o cara ele criou duas classes, ele criou o Gladiador e o mago Defiler, que é o que drena a energia da natureza lá e destrói o mundo. Porque ele falou, eu criei esses caras porque eles são tão essenciais à experiência de Dark Sun que não tê-los diminui o jogo. Então, os movimentos do mestre são voltados para os jogadores, a sobrevivência dos jogadores. Isso mesmo. De certa forma, a gente tem que mexer na agenda. O negócio que é mais importante quando você está pensando na adaptação é toda aquela parte do mestre, são as agendas, os princípios. Você tem que ver o que você tem que fazer naquele mundo, quais são seus novos objetivos naquele cenário, quais são seus novos princípios naquele cenário, para que você consiga dar para os jogadores a sensação de estar lá. Isso. Então você pega aquela essência do negócio e traduz para o Dungeon World. O João, por exemplo, estava trabalhando aí num hack para Duna, não é? Mas num hack do Apocalypse World. Eu acho que em alguns momentos se o cenário for muito diferente da proposta do Dungeon World, eu acho que a adaptação não dá, cara. Você tá, na verdade, criando um outro jogo, um outro hack do sistema World, sabe? Mas cada mundo que você criar vai ser outro hack. Vai ser outro... exatamente. Quando você pega uns cenários clássicos e vai ver as adaptações que o pessoal fez, você diz, não, eu tô identificando aqui o Dark Sun, mas não é o mesmo Dark Sun que eu conheço, quer dizer, ele fica com a cara nova. O que você acha, João? Se eu fosse adaptar, sei lá, o Forgotten Realms para Dungeon World, você acha que dá? Do mesmo jeito que daria para fazer um Ravenloft? Não sei, quando estávamos a falar de Dark Sun, estávamos a falar bem melhor, porque eu sou grande fã de Dark Sun, portanto não sei porque é que estás a querer mudar para Forgotten Realms. Eu gosto de Dark Sun. Então fala Dark Sun então. Não, por acaso existem aí uns playbooks, portanto uns manuais de classe, como a Alison traduziu, de Dark Sun muito bons, apesar que a pessoa em questão ainda não lembro se ele abordou as agendas e os movimentos. É assim, eu por acaso hoje fui reler um artigo do Vincent Baker em que ele fala que o Apocalypse World do original era concêntrico. E o que ele fala há 3 níveis concêntricos do game design do Apocalypse World. O primeiro ciclo é a ideia de se lançar os dados, ter sucessos parciais, imparciais e tal maneira do 7 a 9 e do 10 e tal. Outro são os movimentos. Os movimentos de classe, os movimentos de mestre de jogo e tudo mais. E outro são aquilo que nós criamos de movimentos de classes, ou no caso deles são playbooks, né? Para o Apocalypse World, para o Dungeon World. E não é mais, não temos que admitir, ou temos que dizer frontalmente, que faz parte das próprias regras do Dungeon World inventar. Há um capítulo só sobre isso, como inventar classes. Sim. É mesmo pressuposto do jogo a gente fazer isso. E então o que ele diz é, esses círculos, na ordem que eu disse, se tu fizeres desmoronar o terceiro ciclo, que é o ciclo basicamente das coisas que tu crias à mesa de jogo e como tu jogas, o jogo vai funcionar no mesmo. Não é o Dungeon World como ele envisionou, ou o Apocalypse World, mas vai desmoronar. Pode desmoronar à parte. Ele se desmoronar o segundo ciclo concêntrico que eu disse, também funciona.
vais mudar umas coisas, ou até no sentido, por exemplo, enganaste uma regra dessa parte do círculo concêntrico ou do outro, não há problema nenhum. Desmoronando o núcleo é que realmente a coisa não é o Dungeon World, não é o Apocalypse World. Mas tudo junto é que faz a grande mistura. E eu estou a dizer isto porquê? Porque não há nada que enganar, não há nada, as pessoas não devem ter medo de mudar esta ou aquela regra e fazer movimentos diferentes, porque ele vai funcionar na mesma, mantendo, e mantém muita essência. Usando estes círculos concêntricos, a coisa mantém-se, a experiência mantém-se. E nesse sentido, quando se cria, e da experiência que eu tenho também é uma experiência de ir aprendendo, que é uma coisa que se vai aprendendo, e eu tenho visto mais na perspectiva do hacks mais simples, né? Por exemplo, acho que o World of Dungeons só aborda quase só o primeiro círculo concêntrico das regras base e um bocadinho do que é que são os movimentos. E o que eu tenho visto passa tudo pela ficção à mesa de jogo. O que é que tu queres dar como experiência de uma história? E é isso que é a base. A maioria das coisas que são os movimentos não são mais nada do que isto. É quando algo acontece na história, tipo X, tu deves fazer Y e faz um bocadinho de acesso às mecânicas do jogo mais duras, mais concretas. E é isso, por exemplo, tu estavas a referir que eu estava a pensar fazer um hack do Dune, mas tipo Dungeon World ou tipo Apocalypse World. É verdade, eu estou a pensar nisso. Era para chamar-se uma Messiah World e ter a ver tudo com ser figuras messiânicas num mundo inóspito, por devido a uma tecnologia, uma substância estranha, tem a hipótese de o Messias tornar-se o líder do universo e isso só dar drama e consequências e tragédias. A coisa mais fácil que o pessoal pensa em fazer é logo mexer nas classes ou mexer nos tipos de personagens e nos movimentos. Mas pela experiência que eu vi, e acho que se calhar eu aconselhava-vos a ver, foi uma discussão que tiveram muitos dos participantes da onda do Dungeon World, do Apocalypse World, incluiu os autores do Dungeon World, o John Harper e outro pessoal. Eles dizem que não se deve ir logo pelas classes, deve-se abordar logo o essencial, que é as agendas e os princípios. É aí que tu tens que ver o que é que interessa mesmo em termos de contar da grande história daquilo do jogo que vais fazer. E tens que mesmo mexer neles para depois isso ilustrar o que é que os movimentos fazem. E os movimentos têm que ser coisas que acontecem na história. Por exemplo, no caso para quem não conhece muito o mundo do Dune, o mundo do Dune tem muito a ver com traição e vingança e planos dentro de planos que a uma certa altura têm resultado e matam logo os adversários, quase fora da câmara. É assim uma coisa espetacular. E isso, por exemplo, numa adaptação direta do Dungeon World ou Apocalypse World, nunca ia resultar se tu não tivesses um movimento que tenha a ver exatamente sobre isso. Isso aí. Ou então uma mecânica que tivesse a ver com planos e como é que tu consegues manipular os adversários e os aliados com os teus planos dentro dos planos. E então, para pensar em mexer um pouco no jogo, tem que se perceber mesmo que tipo de ficção é que acontece à mesa do jogo. No caso do Dungeon World, existe nesses settings todos, nesses universos do D&D, um pressuposto que é tudo o mesmo tipo de história. Quer seja em Dark Sun, quer seja em Forgotten Realms, quer seja em Ravenloft, o tipo de história é basicamente aquela história da exploração, do combate e da negociação numa zona restrita, que tem pausas para descansar de vez em quando e há interação quando estás fora da masmorra e dentro da masmorra. Então, nesse aspecto eu acho que até é fácil adaptar o Dungeon World para os mundos do setting do D&D. Mas depois há as pequenas coisas pequenas palavras, pequenos termos que tu pões no texto do teu hack que vai evocar ideias, vai evocar memórias do que é imaginar que estavas naquele mundo. E é aí que é espetacular. Porque o texto que o Dungeon do texto consegue é, com poucas palavras, e agitar a minha imaginação e eu preencher o espaço em branco. Isso. Quer seja da história, quer seja das regras. E é isso que é espetacular. E eu já me estou a alongar e já não sei onde é que vai para esta conversa. Quer dizer, você pega os princípios, os objetivos, né, que são listados lá, e usam, se necessário, você usa os movimentos para trazer o grupo, fazer o grupo sintonizar com essa essência do cenário que você está pensando. E aí pronto, você consegue fazer com que o cenário se torne vivo, né? Dentro da proposta do jogo. Eu acho que uma das principais
coisas aí, nesse sentido de tentar adaptar os cenários, é perceber uma mudança de perspectiva, assim, que é muito importante, no jogo, no Ravenloft, no Dark Sun, no Forgotten Realms, tudo, ele tem uma perspectiva, uma ideia de dar um mundo grande, cheio de detalhes, assim, onde muitas coisas estão prontas, aguardando para serem exploradas, que é um pouco diferente da perspectiva do Dungeon World, de que não precisa disso tudo pronto, né? Calma, você precisa de um pouco, você precisa mais da essência das coisas, como você está dizendo, e a gente vai descobrindo aquilo ali, né? Talvez você vai ter um pouco menos de trabalho. Até por um outro lado, assim, é o espaço em branco mesmo, é deixar a coisa rolar, a coisa acontecer. Você vai, na medida em que for acontecer no jogo, você joga pra ver o que acontece e você deixa os espaços em branco pra ver como eles vão ser preenchidos. Precisa ter um Exato, espaço a essência do Dungeon World é que isso vai ser preenchido. Então você tá jogando. Você pode colocar cenário. O pessoal nos fóruns fala de campanhas bem-sucedidas aí. Os cenários clássicos de D&D todos. Dark Sun, Ravenloft, Birthright. Tem um cara que tava dando um report na campanha lá em Planescape. Mas é aquilo, você tá... esse cara do Planescape falou, a gente tá em Sigil, mas Sigil nunca foi criada. É Sigil, é um lugar. Ah, aqui tem uma favela onde a galera tá indo. Então, beleza. Como é que é essa favela? Quem que mora lá? Aí eles vão preenchendo aquela favela. Ao redor daquela favela tem todo o resto do mundo que eles não exploraram ainda. Na hora que eles forem lá explorar, eles vão ver o que tem. Então, a ideia do mapa em branco que você vai preenchendo na medida que o jogo vai acontecendo, ela tem que ser preservada mesmo quando você tá usando um outro mundo desses já meio pronto, né? De certo modo, é como voltar um bocadinho às origens do produto D&D, porque o Ed Greenwood com o Forgotten Realms também se baseou naquilo que ele estava a jogar e que ele criou para a mesa de jogo dele. O Dave Arneson, que ajudou o Gygax, foram os dois, né, os autores do D&D. Blackmoor, se eu não estou em erro, era uma fortaleza que eles começaram a jogar, que deu depois origem ao Dungeons & Dragons. Portanto, e essas coisas já foram descobertas em mesa de jogo e foram usadas e depois foram traduzidas em conteúdos. E agora é que nós temos a ideia mais do produto que é feito especificamente, que nem sempre foi descoberta à mesa de jogo, mas foi feito já para dar ideias a outras pessoas e eles explorarem. Depois o que acontece às vezes é que a exploração é só uma aproximação sistematizada daquilo que já está explorado no texto de jogo. Não é? Nos livros de 400 páginas, com o universo do universo do Numenera, por exemplo. Está lá tudo. Não é? Portanto, esse espaço em branco faltam também para o grupo de jogo explorar. E então é tu aproximar-te nessa ideia do que é sigilo. O nosso sigilo há de ser diferente. Há de ser nosso. Que o barato aqui é outro, né? O barato é esse, é fazer o seu, né? O seu Forgotten Realms, o seu Dark Sun. E o barato do outro lá é permitir uma conversa entre... vocês quando jogaram, vocês foram naquele lugar, nós também fomos naquele lugar, né? A experiência fica mais parecida. São coisas diferentes. Sim, um não invalida o outro. Exato. Isto porque é giro tu viveres naquele mundo que toda a gente conhece. É giro, estares lá. Portanto, Esse Dungeon World dá muita conversa e o podcast está indo embora sem limites. Bem, olha, muitas pessoas perguntaram sobre a adaptabilidade do sistema, né, o Mario Oráculo, nós já falamos aqui sobre isso, deixe-me ver mais. Nicolas perguntou se alguém já tinha, né, adaptado alguma classe. Já sim. Comentamos aqui, claro que adaptamos, o Dungeon World incentiva esse tipo de coisa, né, como o Thiago Marinho inclusive uma dica para o Nicolas é que não saia criando as classes assim sozinho. Primeiro dê uma olhada o que é que o pessoal está produzindo, né? Tem muito material aí do Dungeon World. Se você lê um pouco de inglês, você pode pegar como é que os caras fizeram as classes e com base nesse material todo você pode até recortar. Você faz recortes e movimentos bacanas que o pessoal criou. Isso aqui representa bem a classe que eu tô querendo. Pega aquele movimento e joga ali. E tem um negócio que ainda não tá, o pessoal ainda não tá usando muito, que são as classes de compêndio. E eu tô até traduzindo algumas para colocar de exemplo na página, que realmente o livro ele não tem elas originalmente, né? Normalmente você não precisa criar uma classe de verdade. O que você tá querendo é um guerreiro com um detalhe diferente. Você tá querendo um ladrão que faz uma coisinha diferente. E aí que entram as classes de compêndio. Você, a partir do momento que você cumpriu alguma coisa na ficção, você pode adquirir um movimento no seu próximo avanço de nível, e a partir do momento que você adquiriu aquele movimento, você abre todos os movimentos daquela classe de compêndio. Então tem uma que eu acho muito massa, que é a Blob,
Que o cara, a partir do momento que você foi atacado por uma gosma dessas, um cubo gelatinoso, um monstro de ferrugem, você pode ter ficado com um pedaço dele no C. No momento que o cara pega o primeiro movimento, ele passa a controlar aquilo, aí ele ganha, aí na hora que ele pega o primeiro movimento, ele abre todos os outros que ele pode pegar no lugar do movimento da classe normal. E aí, cada movimento que o cara pega, ele é mais bolha, sabe? Ele vai se aproximando mais da bolha primordial muito louca lá. E tem também o do Dragon Slayer, né? O cara que já enfrentou um dragão, não precisa ter derrotado, já enfrentou um dragão, ele começa a procurar formas de matar dragão, então ele vai ter uns movimentos que são voltados pra encontrar, derrotar, resistir a um dragão, e por aí vai. Então, normalmente você não precisa de uma classe nova, você precisa de uma classe pêndio. A comunidade Dungeon World lá fora, aqui tá acontecendo isso também, é uma coisa muito apaixonante, assim, as pessoas se envolvem, as pessoas criam muito material, tem muita coisa sendo criada, assim, o tempo inteiro. No Brasil começou a acontecer isso aqui também, a gente já vê que a comunidade é super empenhada e discute, você vê que os detalhezinhos da mecânica, do design desse jogo, tudo vai gerando mais e mais discussões assim, super aprofundadas. Muita coisa já está sendo traduzida, né, por pessoas como, né, Alisson e outros aí, bravos, pioneiro, né? que estão trazendo esse material para o Brasil e criando outras coisas, outros props, facilitando isso. Você pode procurar aí na internet, você vai encontrar muita coisa de Dungeon World para você. Esse podcast precisa acabar, porque minha esposa está me olhando com cara feia. Estás a desafiar o perigo, Marcos, estás a desafiar o perigo. Exatamente, perigosíssimo. Beleza, cara. Mas, cara, Thiago, o pessoal também perguntou sobre ideias para possíveis novos lançamentos aí da Secular, relacionados aí ao Dungeon World ainda. O que é que você tem para dizer? Por enquanto, eu tô traduzindo algumas coisas para colocar na página mesmo, né? O Eduardo tá terminando de fazer as fichas, eu tô traduzindo algumas classes de compêndio. O pessoal agora tá começando a criar livros mesmo do Dungeon World, apareceu um Kickstarter agora de um suplemento, que ele é tanto pro Dungeon World quanto pro Fate. E a gente tá vendo aí, né, pra onde que isso vai. Teve gente que comentou nos tweets, eu vi, falando de uma possibilidade de um desafio dos bandeirantes, né? O João e o Eduardo estamos conversando isso aí. A gente está tentando capturar a essência do desafio dos bandeirantes, que é meio que esse choque entre várias culturas num lugar muito estranho, né? Numa terra mística que nenhuma delas realmente entende. Só uma, que são os índios, né? Então a gente está tentando capturar essa essência do que é essa disputa, esse confronto de povos diferentes pra gente trazer isso pro Dungeon World. E finalmente um cenário brasileiro que emplacasse de vez, que tinha tudo pra dar certo, viu? Quer dizer, a gente quer pegar o Dungeon, o que é o desafio dos bandeirantes e trazer pra dentro do Dungeon World, assim. Acho que é legal. É uma proposta eu gostava legal, de experimentar que eu experimentei jogar uma ação one-shot de Dungeon World e fiz um personagem que era um guerreiro que ia numa expedição de caravela e descobrir as terras novas do outro lado do Atlântico, vindo de um sítio chamado Portugália, ou coisa assim qualquer, parecida. E levava a minha lança com um estandarte e tinha um capitão e conhecemos os nativos, portanto acho que é uma boa ideia, estava por ser uma boa ideia. É uma boa sim, cara. E você, Alisson, o que mais tem de bom na comunidade lá do Dungeon World no Facebook, do material que você está disponibilizando no seu site? Então, além da comunidade eu esqueci de falar, né? Além da comunidade do Facebook lá, tem o Boteco do Dungeon World no Google Plus. É uma comunidade também, está crescendo. O pessoal começa a participar mais também. E o Mestre das Antigas, que é o www.mestredasantigas.blogspot.com, vocês vão encontrar bastante material, né? Divisórias do mestre, as fichas do personagem, uma aventura lá pronta também, com a base de cenário. Então sempre vai ter alguma coisa nova. Muito bom. João, qual é o próximo hack que você vai fazer? Não, acho que já do sistema World. Dois hacks acho que já é suficiente, mas pronto, porque além do mundo de masmorras há então o Planeta Deserto, que é uma espécie de um hack inspirado no universo do Dune, mas que não é o Dune, é um bocado nessa onda do pegar e tornar o nosso próprio, e é um chamado Cidade Obscura, que é uma espécie de
jogo de conspiração urbanas, modernas, sobrenaturais, muito parecido com os jogos conhecidos dos anos 90, que metiam vampiros e magos, e que eu fiz por brincadeira. Agora na semana de todo do RPG Gênesis. Se vocês tiverem curiosidade, está no sopro do RPG, é tipo o último post que lá está, é isso. Mas eu não tenho nenhuma ideia para um hack novo, mas tenho-me divertido como ao caraças fazer os hacks a partir deste sistema, porque é um sistema que eu gosto e que me ajuda a entrar num estado de espírito de brincar com criar regras e criar possibilidades de jogo. Por acaso, aceito sugestões, quem tiver mais ideias para o hack, pode desenvolver um hack mais sério, mais completo, mas aceito sugestões. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? Joguem aí bastante Dungeon World, comprem as outras cópias da secular. Ainda tem cópias, o Thiago tá sentado numa caixa de Dungeon World agora, né, Thiago? Bastante Dungeon World. Cara, o jogo é interessantíssimo, muito divertido, procurem saber, é super simples e tem toda essa comunidade interessantíssima, acolhedora, você vai conseguir bastante material e vai aprender essas coisas interessantes. Se você não estiver jogando Dungeon World, você está totalmente por fora do que está acontecendo legal no RPG agora. E que vai, a leitura que vai ajudar, né? É uma leitura que vai ajudar para os outros também, os outros jogos dele, os outros RPG. Não, é verdade, cara. Exatamente. Então é isso, pessoal. A conversa foi muito legal. Valeu. Obrigado pela presença de todos vocês e até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal.